você é? E aonde está sua felicidade? Por muitas das vezes, falar quem nós somos é muito difícil, mas agora falar onde está a sua felicidade pode ser um pouco mais fácil. Mas a verdadeira intenção dessa pergunta é te dizer: isso realmente te faz feliz? Se sim, quanto tempo essa felicidade dura? Um momento ou ela é eterna? Tudo nesta terra tem começo e fim, mas a única coisa que não tem fim é a palavra de Deus. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus está em Deus, e Deus é eterno. Se sua felicidade está em um momento, será que ela realmente vale a pena? Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Não naquilo que se vê, os bens materiais dessa terra, não se vê é eterno. Jesus é o caminho que te leva ao eterno. Mas como eu posso crer naquilo que eu nem vejo e ter a plena certeza que isso é a felicidade? Através da fé. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Por isso, se alimente da palavra, para que venha gerar fé em seu coração. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminho, verdade e vida. Caminho que te leva a Deus. Verdade, que é a palavra de Deus. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E vida, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se quiser salvar sua vida, a perderá. Isso quer dizer em você insistir em seus próprios prazeres que está no mundo. Mas Jesus diz que a verdadeira vida é a vida eterna ao lado de Cristo. Essa vida é passageira, mas a verdadeira vida é estar ao lado do Pai. Ok, falamos sobre felicidade, mas e a pergunta: quem você é? Talvez a pergunta que mais tenha aterrorizado este século é: quem eu sou e para que eu existo? Cada um nasceu com um propósito, mas o propósito que todos nós temos em comum é que todo ser que vive nessa terra nasceu para adorar ao Senhor. Isso mesmo, nós nascemos para adorar, pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. Eu já fiquei muito frustrada com essa informação, mas mal eu sabia o que era adorar e se dedicar ao Senhor, estar entregue ao que ele tem para a sua vida, principalmente ter uma comunhão com Deus. Adorar ao Senhor não é só estar na igreja cultuando ao Senhor, mas também no nosso dia a dia, com as nossas atitudes. Você não pode adorar ao Senhor só em um culto de domingo à noite. A sua adoração tem que ser um modo de vida. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Mas também temos um dever na terra como filhos de Deus: pregai o evangelho a toda a criatura. Muitas pessoas acham que essa missão foi dada aos discípulos de Jesus, mas aquele que segue a Cristo e os seus mandamentos também se torna discípulo de Jesus. Mas a gente só consegue produzir frutos se estamos em Jesus. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deus nos chamou para ser luz neste mundo, sal desta terra. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada.
exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz deste mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Mas Deus tem uma função para cada filho. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo para saber qual a função que nós temos para o reino de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Por isso, esteja sensível à voz do Espírito Santo para saber o que Deus tem para a sua vida. E disse Jesus: siga-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Pedro e André eram pescadores, mas Jesus pega a antiga função deles e aperfeiçoa. No mesmo instante, eles largam suas redes. Eles não necessariamente vão pescar peixes, mas sim vão atrás de pessoas para o reino de Deus. Se você se dedica a algo do mundo que não glorifica o nome de Deus, você nunca terá um resultado perfeito. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem para nossas vidas vai muito mais além do que nós imaginamos. Certa vez, Pedro estava pescando, só que ele pescou a noite inteira e não tinha vindo resultado nenhum. Mas Jesus vem e fala para ele: vá para onde as águas são mais fundas e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, perguntaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Eles pegaram tantos peixes que as redes já estavam até se rasgando. Então não viva os seus próprios planos, mas sim a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não viva em prol da sua carne, mas sim para a obra. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O seu prazer momentâneo não vale a pena se você tem um presente preparado na eternidade, uma vida eterna ao lado de Deus. Então, se você aceitou Jesus Cristo, saiba que quando te perguntarem quem você é e aonde está sua felicidade, você poderá dizer: eu sou filho de Deus, a minha felicidade está em Cristo Jesus.